Vamos para o nosso primeiro assunto então, pessoal, porque a Polícia Federal pediu ao STF uma nova prorrogação por 30 dias das investigações sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na instituição. Vocês se lembram que a acusação foi feita pelo ex-juiz Sérgio Moro no momento em que ele se desligava do governo federal, né? E hoje há mais uma nova informação sobre essa novela toda. Segundo consta, gente, de um relatório da Polícia Federal, em 12 de abril, Jair Bolsonaro enviou ao então ministro da Justiça o link de uma reportagem do jornal Valor Econômico com uma opinião do Moro sobre uma eventual ordem de prisão contra pessoas que descumprissem medidas de distanciamento social. Na ocasião, o ministro explicou que uma portaria permitiria que a polícia atuasse até coercitivamente para o cumprimento das regras. Bolsonaro escreveu então para o Sérgio Moro, aspas, se esta matéria for verdadeira, todos os ministros, caso queira contrariar o presidente, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir. Aberto para a imprensa. E aí, Zé Maria Trindade? Olha, são dois processos ali claramente que irritaram o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, uma união de Mandetta, do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e Sérgio Moro para regulamentar o que não existia aqui no Brasil, legislação sobre defesa da saúde, né, uma defesa sanitária. E foi, então, elaborado um projeto de lei por Sérgio Moro, com a ajuda, inclusive, do ministro da Defesa e do ministro da Saúde, e aprovado rapidamente no Congresso Nacional. Em 24 horas, eu nunca vi um projeto aprovado tão rápido assim. E esse projeto regulamentou, e precisava ser rápido, né, aquele cercado, aquela prisão, aquela quarentena esquisita dos que vieram lá da China, naquele avião, lembra? 36 brasileiros que estavam na China, um custo altíssimo, onerou o cartão corporativo da Presidência da República e tal, e ficaram na base aérea aqui de Anápolis, no estado de Goiás. E ali, o então ministro Sérgio Moro regulamentou a lei, definindo claramente, e eu me lembro da frase dele, ninguém pode sair por aí contaminando as pessoas, né? Por isso, ele regulamentou a lei e o decreto autorizava mesmo que a polícia prendesse, que a polícia segurasse qualquer um que se recusasse a atender às normas de segurança da quarentena. Ali o presidente ficou muito irritado, porque ele poderia, não foi, mas poderia ser responsabilizado, por exemplo, por prisões nas praias do Rio de Janeiro, por aquela história esquisita de uma mulher presa em São Paulo porque estava num parque e se recusou a sair do parque. Então, isso era contra a ideia do presidente Jair Bolsonaro. Isso provocou uma divergência. A segunda grande divergência foi com a atuação de Sérgio Moro no Rio de Janeiro. Eu ouvi relatos, ainda não publicados até agora, é a primeira vez que eu falo sobre isso, né, de ministros que disseram que o presidente Jair Bolsonaro chegou diretamente para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e disse: o que você quer que eu faça para que você resolva essa situação no Rio de Janeiro? Ou seja, a situação dos filhos e dessa investigação aí da rachadinha, o desvio de dinheiro da Assembleia. Então, eram muitas disputas e o tom do presidente, esse que é o tom do presidente em reuniões. Nós tivemos acesso a uma reunião que era fechada e a gente viu ali o tom do presidente. Essas imagens aí são exatamente da reunião e do chamado Salão Oval da Presidência da República, que foi um salão montado no governo Collor, imitando uma sala de reuniões da Casa Branca do Palácio do governo norte-americano. Então, esta é a situação. Agora, veja bem, como pode a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, se ele confessa, se já está muito claro que ele não dominava a Polícia Federal. Quem fazia interferência na Polícia Federal, se houve, seria então o ministro Sérgio Moro, que era o chefe da Polícia Federal. O presidente falava com o Sérgio Moro com o diretor da Polícia Federal. Ele nomeou toda a diretoria da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, enfim, aquela tal carta branca do início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Zé. Adriles, você, como é que você avaliou aí essa mensagem nova do Bolsonaro revelada? A mensagem é completamente correta, né? O presidente sempre se colocou, e de maneira corretíssima, hoje a gente percebe,
contra essas medidas arbitrárias de prisão, de cerceamento de liberdade de ir e vir, dentro de um contexto que a gente já discutiu aqui várias vezes, de liberdade individual, né? Para além de qualquer tipo de imposição restritiva do Estado em nome de uma falsa segurança nacional ou falsa manutenção da saúde nacional, o isolacionismo se provou completamente equivocado pelos meses que se arrastaram, sem distinguir as diferentes regiões, os diferentes níveis de contágio, os diferentes processos de ampliação da pandemia. E, eventualmente, a gente viu cenas aterradoras de pessoas sendo arrastadas de maneira ridícula em praias, mulheres sendo presas em parques, comércios sendo soldados, enfim, de uma maneira arbitrária. Não só o ministro Moro reagiu com completo silêncio e anuência a esse tipo de arbitrariedade, como bem disse o Zé Maria, atuou firmemente para fazer uma legislação que perseguia a liberdade das pessoas em troco de uma pseudo-salvação que não veio, que não foi comprovada cientificamente, que não teve nada. Em relação à questão do Rio de Janeiro, mais uma vez o Zé disse de maneira totalmente clara. Se ele pediu diretamente ao Moro que interferisse, que interviesse de alguma maneira, que eu não sei qual, turva que seja, no processo da rachadinha, então, fato é que ele não tinha nenhum tipo de domínio ou direção completa nesse esquema. A questão que se coloca é, processo deveria levar, eu acho, o STF, por ter transmitido uma reunião privada para demonizar o presidente e, eventualmente, para, enfim, cercear o poder presidencial de nomear uma pessoa dentro da PF. Ou seja, se houve uma intenção de ingerência do presidente, ela foi mal devidamente coibida pelo próprio STF. E você, Joel? Bom, primeiro essa troca do Bolsonaro com o Moro acerca da epidemia revela o que a gente já sabia, né? O Bolsonaro adotando uma postura da mais completa irresponsabilidade. Isso era lá atrás, era quando o Bolsonaro e os filhos dele ainda falavam abertamente, o filho chegou a postar abertamente isso no Twitter, eles queriam seguir um bom exemplo da cidade de Milão, na Itália, que não fez nada, e dizia Milão não para, né? E criaram a campanha aqui no Brasil, né? O Brasil não pode parar também. Era a mesma coisa, era o mesmo plano. A gente viu muito bem o que aconteceu em Milão. Felizmente, outras lideranças brasileiras não quiseram seguir esse plano do não fazer rigorosamente nada, impedindo, portanto, que a epidemia tivesse um efeito ainda mais destrutivo e letal aqui no Brasil. Olha, gente, é duro? É duro. Mas se a gente está impondo medidas de saúde pública que a população tem que seguir, tem que ter sanção para a pessoa que não segue. Se agora é uma questão de saúde pública, não poder ir para certos lugares, o Estado tem que ter o poder de impedir as pessoas de fazerem isso. Soldar bares é uma coisa forte? É forte, mas não é novidade da epidemia também não. A subprefeitura aqui solda estabelecimentos quando descumprem diversas regras de barulho, de vigilância sanitária, enfim, uma série de regulamentações que, se descumpridas de forma sistemática, levam ao fechamento à força de um estabelecimento. O Estado tem esse tipo de dispositivo, de possibilidade nas suas mãos. Se ele cria uma norma, uma regra que tem que ser seguida por todos, ele tem que ter também o poder de impor esse segmento por todos. Senão, fica uma letra morta. Senão, ele declara uma regra, a pessoa descumpre, não acontece nada e a regra não existe mais. O Estado precisa ter essa força à sua disposição. Isso com relação àquela conversa ali da pandemia e da quarentena em que o Bolsonaro queria, já que o Moro se demitisse, o que fazia referência também, né, o que estava junto de uma irritação mais geral do Bolsonaro com o Moro, que a gente conhecia bem. A imprensa, inclusive, falava sobre isso e todos os apoiadores do Jair Bolsonaro, todos os bolsonaristas das redes sociais, juravam que era mentira, que era fake news. Até a véspera da demissão dele, estavam jurando que a imprensa estava mentindo, criando uma ilusão de conflito entre Moro e Bolsonaro. Sendo que não, o conflito estava bem conflagrado, a demissão estava para acontecer e o Moro, de fato, pediu demissão no dia seguinte. O Bolsonaro, muito preocupado com a situação no Rio de Janeiro, com as investigações acerca do filho, da rachadinha, querendo que o Moro, de qualquer maneira, interferisse. Eu não acredito, Adriles. Você ouviu a frase que o Zé Maria trouxe aqui do Bolsonaro? Um presidente da República que fala aquilo para o ministro seu, tem que resolver isso aí. Ele é o presidente, Joel. Você não... Ele é o presidente, ele pode demitir o ministro, é prerrogativa dele. Você acha, então, que o presidente tem que fazer isso mesmo? Você acha que o presidente não tem que cobrar a resolução
de uma investigação de corrupção na família você dele. tá falando do quê? Você não fica indignado com isso? Não, tô Você falando em fica relação a indignado com isso? medidas Eu tô de falando da frase- isolamento. Não. Tô falando- Qual é a não, frase? Tô falando da frase que que é a frase que o Zé Maria relatou, que ele ouviu de outras fontes aí do Bolsonaro pro Moro falando da situação do Rio de Janeiro. Isso é outra coisa. Exato, é uma coisa absurda isso, é uma coisa que gera indignação em qualquer um. Ele queria interferir, o Moro foi, enquanto pôde, a barreira, isso, o Moro não permitiu, até que ficou insustentável, o Moro saiu e a gente viu desenrolar. O Bolsonaro imediatamente nomeou um outro diretor da Polícia Federal, o STF não deixou, mas daí veio um novo, e a gente viu quantas nomeações na calada da noite o dirigente da Polícia Federal fez. O Joel, a gente está assistindo agora, de fato, o aparelhamento dos órgãos de controle de investigação, infelizmente, para abafar investigações que podem ser ruins para a família presidencial. Ô Joel, existe uma diferença entre intenção de cometer o ilícito, e a gente não sabe se houve essa intenção, ele pode achar que estava havendo uma injustiça lá, também acho uma bobagem dizer isso, e um crime cometido em si. Intenção não é crime. Sobre questões, não há consenso de saúde pública na questão do isolamento que foi praticado. Você falou de Milão. Milão realmente não fez nada no início, depois se isolou. Depois de semanas com as pessoas isoladas, os números triplicaram de infectados e mortes. A gente viu o que aconteceu em Milão, realmente a gente viu, não houve consenso em relação ao isolamento, em relação à efetividade da prática, e a gente está vendo o que está acontecendo na Suécia, que está em 9º lugar no número de infectados e mortos entre os países europeus. Muitos deles fizeram... Calma aí, não me interrompe. Muitos deles fizeram lockdown, fizeram isolamento rígido. Está melhor que a maioria dos países em economia, está melhor em número de mortos, está melhor em número de infectados, que, por exemplo, a Inglaterra, que fez um lockdown totalmente, absolutamente insano. Eu acho muito temerário você dizer assim, em nome de uma saúde pública, sendo que não houve nenhum tipo de consenso científico pragmático em cima disso, você fazer medidas arbitrárias. A gente vai falar da Argentina agora, e a gente sabe o que está acontecendo lá. As pessoas foram trancafiadas em nome dessa salvação de saúde, e o que aconteceu é que a Argentina está entrando numa ditadura pelo ensaio que ela fez. Ok, daqui a pouco. Joel, para fechar, por favor. Vamos lá, a questão da primeira troca sobre a pandemia não é nem tão ligado assim à saúde, se você concorda ou não com as medidas de saúde pública. O Estado estava elaborando regras e normas que iam ser aplicadas. Ele tem que ter o poder de aplicar essas regras. Se ele não tiver o poder de aplicar as normas, a norma não existe. O Estado era um prefeito e governador, você tem que lembrar, né? Okay. Não é à toa que o Moro, o Mandetta e o ministro da Defesa estavam junto nessas. Ou seja, era um consenso. Mas o presidente era o Bolsonaro. Pessoal, eu entendo, eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tinha o direito de ser contra isso. Ele tem o direito presidencial de ser contra isso. Estou dizendo que é um erro e uma irresponsabilidade dele ter sido contra isso. E a gente tem pago esse preço. Agora, o mais sério dessa história toda, eu volto a isso, o mais sério dessa história toda é o Bolsonaro, primeiro, querendo, como o Moro disse que queria, o Moro disse isso, o Bolsonaro queria que eu interferisse, queria interferir na Polícia Federal. E depois, com a saída do Moro, de fato, colocando gente lá para fazer esse trabalho de interferência. Irresponsabilidade, foram prefeitos e governadores trancando as pessoas em nome de uma pseudo forma de salvação.